10 hábitos que me fizeram aprender idioma sozinha. Hey guys, welcome back to my channel. Então, gente, hoje vamos falar sobre aprender idiomas, aquele tema que a gente ama, porque todos aqui somos futuros poliglotas, não é mesmo? Então, bora lá! Antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico, porque além de ser estudante de idiomas, eu também sou graduanda em letras em inglês. Então, vamos lá! Primeiro hábito: não focar em detalhes minuciosos. Deixa eu contar pra vocês a teoria do H. Douglas Brown. Ele é um professor de inglês, ele tem alguns livros, e ele fala sobre existir dois tipos de aprendizado de idiomas. Aprender idiomas é como se fosse uma câmera, e digamos que você tem para essa câmera duas lentes, uma lente de zoom e uma lente de ângulo largo, certo? A lente de zoom é quando você está focando em coisas minuciosas, certo? Em coisas mais específicas, tipo palavras, expressões, regrinhas gramaticais específicas, exceções de regras gramaticais. E quando você está usando a lente de ângulo largo, é quando você não está olhando para os detalhes, e sim para o significado completo, para o contexto. Sabe quando a gente está estudando um idioma através da prática, né? Tipo, por exemplo, assistindo um filme em inglês. Você está focando em entender o contexto do filme e não em decorar uma palavra específica. Então, isso seria a lente de ângulo largo. E quando a gente está estudando idiomas, a gente precisa passar a maior parte do nosso tempo usando a lente de ângulo largo. Não estou falando que não é para usar a lente de zoom. É claro que é para você usar a lente de zoom também. É muito importante. Tem uma teoria do 80-20 também. Na verdade, é um método de estudos, né? Que 80% do seu tempo você vai praticar o idioma, que seria a lente de ângulo largo, e 20% do tempo você vai estar prestando atenção aos detalhes, estudando coisas específicas, que seria a lente de zoom. Então, se você está aprendendo idiomas, um hábito que você precisa ter é não focar só em detalhes minuciosos, mas sim no padrão da língua. Se você se acostuma aos padrões do idioma, fica muito mais fácil de aprender. Montar frases, por exemplo, não ficar tentando memorizar tabela de verbos, sabe? Tipo, memorizar o verbo aimer em francês para cada pronome, em cada tempo verbal. Não recomendo fazer isso. No começo dos meus estudos de francês, eu tentava decorar vários verbos, eu copiava no caderno a conjugação de diversos verbos, e eu não aprendi daquele jeito, eu não me lembro dos verbos que eu escrevi. Mas quando eu faço uma exposição ao francês, eu leio textos, escuto rádio, eu aprendo muito mais, porque eu tô vendo na prática. Segundo hábito é muito input. O input, ele é essencial para reconhecer padrões. É só através dele que você consegue visualizar informação suficiente nesse idioma para identificar o que sempre se repete no idioma, quais são as normas. Mas você tem que fazer muito isso, tem que ter muito input. Algumas pessoas acreditam que se tiver uma quantidade excessiva de input, você não precisa treinar muito a fala até que alcance níveis mais avançados no idioma. Porque quando quiser falar, você já vai saber todos os padrões de fala, vai conseguir se comunicar. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu acredito que precisa ter um balanço entre input e output. Se você praticar só o input, você não vai conseguir, do nada, começar a falar bem. Você precisa sim do input excessivo, mas também precisa reservar um tempinho para praticar a fala, que seria o output. Porque mesmo que você tenha muito conhecimento no idioma, falar requer mais habilidades e costume. Você precisa ter costume para falar sem ficar nervoso, sem gaguejar muito. Não adianta, mesmo que você tenha o conhecimento do idioma, falar é muito mais do que ter só o conhecimento do idioma. Mas a dica aqui é input. Input em excesso é sempre bom. Terceiro hábito, confiança. O seu psicológico manda muito. As coisas que você acredita dentro do seu cérebro acabam te moldando. Se você acha que não é capaz, você vai se auto-sabotar. Mas se você acredita que consegue, que tem a capacidade de aprender, você vai conseguir. Se você já tiver aprendido um idioma uma vez e estiver aprendendo pela segunda, terceira vez, é mais fácil para você ter confiança, porque sabe que já aprendeu uma vez e que é possível. Você já vai ter mais experiência sobre os métodos, o que funciona para você, o caminho que precisa trilhar até a fluência. Quando eu aprendi inglês, levou muito mais tempo para eu chegar no nível intermediário, porque eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu não sabia o que eu precisava estudar. Mas quando eu comecei a estudar francês, eu consegui alcançar o nível intermediário muito mais rápido, porque eu já sabia o caminho. Quarto hábito, flexibilidade. Pode até parecer, mas eu não sou a louca dos estudos com um planejamento de 24 horas que não pode ser mudado. Nem perto disso. Eu amo estudar idiomas, por isso eu não quero fazer isso ser um fardo.
Porque eu sei que quando se torna um fardo, eu vou tentar evitar. Eu acho muito importante a flexibilidade. Então eu estudo quando eu consigo tempo, uso os aplicativos que estão disponíveis para mim naquele momento. Se eu erro, eu volto atrás, pesquiso, corrijo. Se eu não estou entendendo algum som, eu fico assistindo vários vídeos e repetindo até entender. Paciência. Não tenha pressa de querer aprender o idioma em poucos meses. Vá com mais calma, para aproveitar o processo, para aprender sem fazer o estudo virar um peso para você. Não crie a paranoia de que precisa falar perfeito em 6 meses. Aprender um idioma é muito mais do que só falar. Em algumas situações, escutar e ler vai ser muito mais importante do que falar. Tipo, se você quer aprender um idioma, mas sem ser para sair do Brasil, apenas para conhecer a cultura, assistir filmes, falar não vai ser o objetivo principal, certo? Claro que se você aprende para morar fora, trabalhar, falar vai ser extremamente importante. Mas não é porque você sabe vários idiomas que você vai ser incrivelmente bom em falar em todos eles. Você pode ser melhor em algumas habilidades, mais do que em outras. Curiosidade. Se você perde a curiosidade, você perde a vontade de aprender. Precisamos estar sempre curiosos para saber mais, aprender mais, conhecer palavras novas. Precisamos ser curiosos para nos obcecarmos com coisas novas que envolvam aquele idioma. Falo isso porque é muito mais fácil para mim aprender um idioma quando eu tô obcecada com alguma coisa relacionada ao idioma. Para mim era One Direction, certo? Era uma boy band britânica. Eu era obcecada por eles e isso me ajudou demais a aprender inglês, porque eu queria entender eles. Com o francês, eu fiquei obcecada por Paris. Eu queria descobrir mais o lugar, assistir vlogs, conhecer a história, os lugares turísticos, a cultura, tudo me ajudou a aprender o idioma. Hábitos interligados, principalmente se você é uma pessoa sem muito tempo para estudar idiomas. Você pode misturar o estudo de idiomas com hábitos que você já tem. Por exemplo, se você todo dia arruma o quarto, você pode, antes de começar a fazer isso, usar algum aplicativo. Na hora do almoço, você pode assistir um vídeo ou uma aula enquanto come. Se você dirige até o trabalho ou até a faculdade, você pode ir escutando um podcast, ou músicas no idioma, ou até mesmo áudios de série, quem sabe, se for uma série que você gosta muito, já assistiu outras vezes. Antes de dormir, você pode criar o hábito de ler no idioma, não sei, um jornal, um livro, alguma coisa que te interessa. Google sempre em inglês. Uma das coisas que mais fazemos é pesquisar coisas no Google. O tempo todo estamos fazendo isso. Então não vai te ocupar mais tempo ainda se você pesquisar no idioma que você aprende. Vai te ajudar a pensar no idioma, montar frases, escrever, ler no idioma. Claro que vai ganhar vocabulário também com os resultados que você encontrar da pesquisa. Gramática só quando necessário. Precisamos da gramática. Sim, não tem como falar sem estar incluindo a gramática nas frases. Mas focar em estudar gramática apenas e decorar regras, que nem um doido, é algo que não recomendo que você faça com muita frequência, mas sim quando necessário. Digamos que você está com muita dificuldade em um tema específico do inglês, como, por exemplo, formar palavras no plural em inglês. Se é algo que te incomoda, você tem que estudar. Mas você não precisa copiar numa folha todas as regras do plural em inglês e ficar lendo e lendo até decorar. Você pode simplesmente memorizar uma parte mais importante para você e que faça mais sentido, por exemplo, a regra geral, sem decorar as exceções. Porque as exceções são sempre mais chatinhas de aprender. Foca em aprender a regra geral do plural e deixa para ir aprendendo as exceções com o tempo, com prática e exposição. Não tente jogar muita coisa de uma vez só no seu cérebro. Eu sei disso porque diversas vezes, no começo dos meus estudos, eu via essas regras, mas sempre era muito difícil para mim lembrar das exceções. Eu não conseguia decorar tudo junto, porque eram várias letras específicas que formavam as exceções da regra geral. E pra mim era uma coisa chata de decorar, até que eu parei de tentar decorar essas exceções e fui aprendendo na prática. Lendo as palavras, escutando, vendo elas em contexto, fui aprendendo como elas eram escritas no plural e fui pegando simplesmente o feeling da coisa. Eu simplesmente sei como formar o plural independente da regra. Você acha que um nativo conhece essas regras? Não, ele não conhece, ele simplesmente sabe. Maratonar séries. Um dos métodos mais fáceis de receber input exageradamente no seu cérebro de um jeito tão poderoso que você vai ficar o dia todo falando sozinho no idioma é assistindo série. Gente, sem brincadeira, teve uma vez que eu assisti umas 5 temporadas de uma série em espanhol em pouco tempo.
E o meu cérebro simplesmente queria viver naquele modo. Eu ia dormir pensando em espanhol, eu pensava em espanhol com muito mais facilidade, porque estava tudo fresquinho na minha memória. Centenas de frases e padrões de sentenças na minha mente, pronúncias, sons, expressões, uma multidão de informação na minha cabeça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. Bye bye, see ya!